Um mundo onde o cotidiano se dobra, onde o absurdo espreita por trás de cada página, um universo onde a realidade e o insólito elas se entrelaçam. Adolfo Bioy Casares, que é um mestre da prosa concisa e irônica, ele traz mais um livro cheio de mistérios e de modesto só tem um nome. Uma magia modesta, que está aqui no volume C desta coletânea, dá continuidade ao nosso projeto lendo a obra completa desse autor. Nós estamos quase chegando ao fim, estamos quase terminando esse projeto e esse é o último volume das obras completas dele. Se você perdeu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição do vídeo e num cardzinho aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Publicado em 1997, mas com contos que atravessam décadas de criação, essa coletânea de 40 contos traz histórias que desafiam a nossa percepção. Então, de narrativas extensas a micro-histórias, a vida comum é abruptamente sacudida por uma magia que nos faz questionar o que é real e o que não é. Como já ficou explícito ao longo desse projeto, o Casares ele é um artesão da palavra. Então, a sua prosa é elegante, existe uma economia de elementos para poder construir cenários complexos e personagens multifacetados. Então, ele nos convida a desvendar o que é ilusório e o que é verdadeiro, deixando um vasto espaço para nossa própria interpretação. Então o que nós temos hoje aqui é um livro de contos e nós vamos comentar aqui cada um deles, mas de uma forma um pouco mais lenta. Então se você gosta de uma leitura para você ser desafiado, aonde você vai ter dilemas morais e mistérios que permeiam o fantástico, Uma Magia Modesta é uma boa pedida para você começar a conhecer a obra do Bioy Casares. Não é à toa que o Bioy Casares é considerado um dos grandes nomes da literatura do século XX e um grande amigo e colaborador do Jorge Luiz Borges. Então, esse vídeo, como eu havia dito, vai ser um pouco mais longo, porque eu quero comentar de forma rápida cada um dos contos contidos aqui. Começando pelo conto chamado Ovídio, que é uma história que nos apresenta o Mário Lazarte. Ele é um agrônomo com alma de poeta e ele é obcecado pelo exílio de Ovídio. E aqui nós estamos falando do grande poeta Ovídio, o escritor de Metamorfoses, que foi exilado, mas seu exílio continua até hoje como um mistério. O Lazarte viaja para Constança não pelo congresso que vai ocorrer lá, um congresso de agronomia, mas para desvendar os passos do seu ídolo. Mas a realidade ela é meio traiçoeira. Então, em meio à burocracia, à vigilância e a uma paixão inesperada por uma moça chamada Lucy, o Lazarte se vê no seu próprio exílio. Então, será que o destino, assim como a arte, ele pode aprisionar? Ou seria uma forma irônica de nos libertar? Esse é o tema principal do primeiro conto. Por sinal, todas as vezes que eu vejo uma cidade, né, igual Constança, dentro de um livro, eu vou lá no Google Earth e procuro por onde os personagens passou. Eu acho essa experiência bem interessante. No segundo conto, chamado Ir Embora, nós temos uma investigação. O Fábio Ventura, um jornalista inescrupuloso, em busca de um desaparecido, o Elias Carreia. O que começa como um mistério policial, logo se transforma em uma viagem que questiona a própria natureza da verdade. Então, entre conversas enigmáticas, uma caseira devota e um encontro surreal num trem, o Ventura ele se depara com a ambiguidade. Será que o Elias Correia realmente desapareceu? Ou ele apenas escolheu ir embora? De uma realidade que não o pertencia mais, ele quis abandonar aquela realidade. Então esse conto ele é um labirinto mental que nos faz duvidar de tudo. Já no conto Resgate, a dor do luto assume uma força quase palpável. Um viúvo, preso à memória da sua esposa, ele tem visitas oníricas constantes que o prendem a um passado que se recusa a ir embora. Mas a chegada de uma nova mulher e um simples ato
a troca de um colchão velho desencadeia um resgate surpreendente. Esse conto é uma metáfora sobre o seguir em frente, sobre a libertação da dor e como um gesto aparentemente pequeno, ele pode ter o poder de renovar uma vida. Sabe quando alguém muito chegado a você morre e as pessoas ficam insistindo para você se livrar das roupas dele, dos artigos dessa pessoa? É mais ou menos isso que você tem aqui nesse microconto, mas só que com uma pitadinha de mistério. Um personagem que usa o sono como escudo tá no conto Um Amigo de Morfeu. Então, esse homem que se casa com uma mulher divorciada, ele descobre que o primeiro marido da mulher tinha a estranha habilidade de dormir a qualquer hora, fugindo de qualquer confronto. Então esse conto é uma crítica contundente à passividade e à irresponsabilidade. Então esse conto revela o custo de se refugiar nos sonhos, especialmente quando a realidade exige presença e coragem. O que acontece quando o seu amigo dos sonhos não consegue te proteger nem mesmo de um assalto. Então dá para vocês perceberem que todos os contos vai ter esse ar assim de mistério, de fantástico, mas também traz reflexões muito profundas sobre o nosso próprio cotidiano. No conto O Outro Sonhador, em uma conversa no ônibus, um estranho compartilha uma história íntima. Ele sonha todas as noites com uma moça de extraordinária beleza. Então esse breve conto nos faz questionar se a realidade dos sonhos pode ser tão poderosa ou até mais do que a própria realidade. É um lembrete de que somos todos, de alguma forma, sonhadores em nossas próprias realidades. É interessante esse conto porque na semana que eu li este conto, eu tive um sonho mais tão real, que quando eu acordei, para mim aquilo tinha acontecido. Então, não sei se vocês têm, mas existem sonhos e o engraçado é que eu me lembro. O sonho não tem nada a ver com o conto, não tem nada a ver com o livro. Eu sonhei com uma pessoa e de vez em quando eu me lembro repetidamente desse sonho, como se ele tivesse realmente acontecido em um lugar que eu nunca fui, com uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que eu não conheço, mas parece que aconteceu. Então, o Bioy Casares vai brincar com isso aqui, porque eu acho que todo mundo tem um sonho que foi tão vívido que a gente se lembra dele até hoje e ele nunca aconteceu. Já no conto O Homem Artificial, Selifan, um inventor excêntrico de La Plata, que tem um segredo inusitado para o seu melhor amigo. O seu filho, Adalberto, não é bem o que parece. Então, o Adalberto é a personificação da perfeição, só que no papel. Então, ele é um engenheiro brilhante, recém-casado. Mas só que tem um detalhe, ele é uma criação artificial. Um homem quase completo, exceto por uma pequena, mas crucial omissão. O engraçado é que essa omissão, foi essa omissão, esse pequeno detalhe que causou o divórcio deste homem. E fã, chocado, ele não entende como que a falta de uma única peça poderia levar ao abandono. Então isso nos faz pensar o que a sociedade espera de um homem completo. O que é um homem completo? Será que a biologia ela se sobrepõe a todo o resto? Tema polêmico, né? Porque hoje em dia estão colocando a biologia de escanteio. Será que a biologia é a única fonte capaz de explicar o que é o homem e o que é uma mulher? Fica questionamentos. Eu acredito que sim. Eu acho que nada vai superar o que a biologia já comprovou e vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, esse conto ele nos leva a um universo de bioengenharia e nos força a refletir sobre os limites da criação humana e o que realmente define a perfeição. Qual que é essa parte que falta no filho dele? Eu não vou te contar, você vai ter que ler o conto. Mas aí você pode imaginar o que você quiser. E se você pudesse reviver uma conversa do passado, isso seria bom ou seria ruim? No conto Explicações de um Secretário Particular, imagina o seguinte: seu amigo inventor morre e o irmão dele, um político astuto é sinônimo, né? Ele quer usar de um dos inventos para uma homenagem póstuma. Então, o narrador, o secretário e herdeiro do inventor Evaristo Cardenas, ele apresenta uma máquina de recuperação de conversa. Essa máquina promete trazer a voz de Evaristo de volta. Você está pensando o seguinte, não, mas máquina de trazer a voz de volta tem gravador, tem um monte de coisa, né? Mas tem que se lembrar que esses contos aqui foram publicados em 97, mas foram escritos muito tempo antes. Então talvez na época da escrita desse conto não existia tantas formas assim. Então a tensão no auditório é palpável, dá para sentir que tá todo mundo tenso para essa invenção, para essa voz
que vai voltar. Então o público ele espera palavras de sabedoria, talvez um discurso inspirador. Mas o que sai da máquina é uma voz que revela um segredo embaraçoso do político, irmão do inventor. Então desde criança ele era chamado de chuleta, que é costela ou bisteca, né? Então o público vai explodir em risadas por causa dessa bobagem e o político vai ficar lívido. E o secretário, bem, ele começa a temer pela própria vida. É uma sátira mordaz sobre reputação, a memória e as consequências hilárias e perigosas de tentar manipular a verdade. Engraçado, né? Que no Brasil, chuleta seria o apelido que o político deveria gostar. Tem tantos outros tão piores, né? Então, voltemos aqui. Você já sentiu que você perdeu uma oportunidade única? Sabe aquele cavalo branco que passou na sua frente assim e foi embora e você não montou? Então, no conto O Último Andar, o protagonista, que é o próprio Bioy Casares, ele vai para um jantar e, por um engano, ele aperta o botão do último andar. Lá, ele encontra uma mulher encantadora chamada Margarida. E o tempo simplesmente para. Eles conversam, eles flertam e o Bioy ele se encanta. Só que ele tem um compromisso. Ele precisa ir a um jantar na casa dos amigos dele lá dos Homer. Então ele se despede e ele promete para a moça que ele vai voltar. E ele desce para o andar inferior. Só que no jantar, a mente dele não sai da Margarida. Ele tá pensando nessa mulher. E ao final, ele corre de volta pro elevador e então ele vai ter um choque. O botão pro último andar simplesmente não existe mais. As escadas só levam para baixo. E as pessoas dizem que aquele andar nunca existiu. Ele já estava no último andar, não tinha um andar a mais. Já estava na cobertura. Então o conto nos faz questionar: foi um sonho? Foi uma dimensão paralela? Ou o preço amargo de uma escolha onde a oportunidade perdida se desmaterializa para sempre? Então nesse conto a realidade pode ser uma ilusão, mas o arrependimento é um labirinto. E se a sua própria realidade ela pode ser uma ilusão, mas o arrependimento é um labirinto. Gente, eu tenho pessoas que eu vi uma única vez na vida e que eu penso nessa pessoa até hoje, sabia? Então, e nem foi questão de elevador, não. Eu vi uma única vez na vida durante 2 minutos e ficou marcado na vida, né? E a gente tem pessoas assim. E se a sua própria consciência batesse a porta? E se a sua consciência viesse falar com você? Ou melhor, se ela saísse de um espelho para te confrontar? Então, no conto Uma Porta se Entreabre, o protagonista ele vive uma vida tranquila, egoísta, sem preocupações, explorando até a sobrinha que cuida dele. Então, ele adora a solidão. E o ditado, boi sozinho bem se lambe, é a frase que ele mais fala. Só que uma noite, a porta do seu armário, com um grande espelho, ela se abre lentamente. E dele surge um antepassado. Então, vestido de forma antiga, ele começa a questionar cada aspecto da vida ociosa e egoísta desse narrador. E para se livrar dos sermões, o narrador ele oferece vinho tinto para o fantasma, que é um grande erro. O antepassado ele passa a exigir a companhia da bebida o tempo todo. Então, noite após noite, transformando o nosso protagonista em um alcoólatra. Ele oferece vinho pro fantasma e o fantasma deixa ele alcoólatra deixa ele bêbado todo dia, né? Transforma ele em um alcoólatra. Então, internado em um sanatório, ele vai se curar da bebedeira. Só que ao voltar para casa, o espelho ainda tá lá. Será que ele aprendeu a lição? Ou a verdadeira tormenta ainda tá esperando por ele? Então esse conto é sobre egoísmo, a culpa e as formas inesperadas como a verdade pode nos confrontar. Um homem que construiu uma biblioteca invejável, um monumento ao seu próprio orgulho. Essa é a história do conto O Dono da Biblioteca. Lendo esse conto, eu lembrei da biblioteca do Humberto Eco. Vocês já viram? A biblioteca do Humberto Eco tinha mais, né? De 30 mil volumes. Que biblioteca, um dia eu chego lá. Então, certo dia, o padre Bézero pergunta ao narrador e o dono da biblioteca: você é um grande leitor? E ele simplesmente responde que ele nunca leu nenhum daqueles livros. Eu quero ter a biblioteca, mas é para ler os livros, não é para ser igual a ele não. Mas ele não leu porque ele sofre um tipo de maldição, ou um tipo de castigo. Sempre que ele tenta ler, as páginas que pareciam normais fica completamente branca. Só para ele. Então a sua vasta coleção, que é um símbolo de ostentação, transforma-se num tormento vazio. Esse conto é uma poderosa parábola sobre o preço da vaidade e da superficialidade. A verdadeira riqueza, ela não está na posse material, mas na busca genuína pelo saber e na humildade. É uma lição crucial
irônica sobre a ignorância e o castigo do orgulho. Meus amigos, vocês que estão aqui no YouTube, que estão no Instagram, por sinal, me siga lá, vocês sabem que o que mais tem é influencer com uma enorme biblioteca no fundo dos seus vídeos e que ele nunca leu nenhum daqueles livros. Vocês sabem, tem bastante. O próximo conto é uma história de trens, acidentes e um toque de magia para lá de inusitado que compõe o conto O Bruxo nos Trilhos. O Sr. Larumbe, ele é chefe da estação, ele está visivelmente abalado. Então, ele tem um segredo terrível sobre a linha férrea de via única. Para vocês que são jovens, vocês nunca andaram de trem, né? Eu já tenho uma idade um pouco mais avançada, não só ainda provecto, mas a idade avançada. Existia o chefe da estação, existia o chefe do trem e tinha vias que era de linha única, de trilho único. Então o trem parava, entrava outro no lugar. Não é lá igual para você que anda só em trem em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são duas linhas paralelas. Existia só uma. Então acontece um acidente. 2 trens estão naquela via, não pararam. E aí uma colisão iminente, uma colisão grande acontece. E o Larumbe corre para buscar um bruxo que tem o poder de fazer os trens se cruzarem sem se colidir. Mas o seu carro quebra no caminho. O resultado? Uma tragédia com inúmeras vítimas. Não conseguiu chegar a tempo lá e o trem bateu. E o Larumbe está desolado. Então o nosso narrador ele tenta consolar e ele solta a pérola. Evidentemente, agora você leva na consciência um monte de mortos. Olha que grande ajuda que ele deu, né? Então é um conto de humor sombrio e ironia que brinca com a responsabilidade e as soluções absurdas que encontramos para problemas complexos. É um conto para refletir sobre a falha humana, seja ela mecânica ou mágica. Qual foi, até hoje, o seu pior pesadelo? E se você acordasse dele apenas para descobrir que a realidade era um sonho dentro de outro sonho? E o pesadelo inicial é que era verdade. Deu para me entender? Mais ou menos o que acontece com esse conto. No conto Oswald Henry, Viajante, o Oswald Henry ele é um astronauta que ele está preso na sua nave em uma órbita da qual não tem saída. Então ele fica em pânico. Mas de repente, ele acorda em casa com a sua babá. Ufa, era só um sonho. Então, aliviado, ele desfruta o conforto do lar. Tudo parece perfeito, mas então uma dúvida o atinge. A sua babá, ela já morreu. E isso é assim. Ele tá sonhando com aquela babá, só pode. Então ele acorda de novo e de repente vem uma verdade muito cruel. Ele tá de volta na cápsula, na órbita sem saída. Então as 2 fugas para o confronto foi apenas ilusões. Ele é um conto de suspense psicológico que ele brinca com a fragilidade da realidade e a armadilha do sonho dentro do sonho. Você já sonhou que você estava sonhando? Eu já sonhei. Então, o conto é mais ou menos também sobre isso. É um conto que te deixa com a impressão duradoura de que, às vezes, a realidade é o pesadelo mais difícil de acordar. Esse conto ele me lembrou uma música do Raul Seixas, que ele... acho que é uma borboleta. Não, um sábio chinês. É um sábio chinês. Ele não sabe se ele era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta ou uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. Tem uma música do Raul que fala sobre isso e esse conto me lembrou essa música. Partindo para o outro conto, como que a humanidade ela reage a uma catástrofe que se aproxima? De várias maneiras. Você tem a negação, você tem a fuga e você também tem um heroísmo que pode ser ambíguo. Então, no conto A Colisão, um buraco misterioso ele se abre na costa terrestre e ele começa a se expandir. A reação, qual que é a reação inicial da humanidade? É a apatia e a negação. Esse buraco não vai chegar aqui. Então, as pessoas simplesmente elas esquecem ou elas consideram de mau gosto mencionar. Sabe como quando uma coisa ruim está acontecendo e você está vendo que está acontecendo uma coisa ruim e está todo mundo negando que essa coisa ruim está acontecendo? O conto é sobre isso. Não, eu não tô falando do Brasil atual, mas é mais ou menos o que tá acontecendo. Está acontecendo uma coisa ruim, tá todo mundo vendo que tá acontecendo uma coisa ruim, mas todo mundo nega que essa coisa ruim esteja acontecendo. Então, alguns covardes, eles fogem pro asteroide vizinho por causa deste buraco, mas só que Villanueva, que é o protagonista do conto, ele resiste, justificando que a vida lá é difícil, e ele mostra uma coragem peculiar. Quando o buraco se aproxima das grandes cidades, a fuga ela vai se tornar inevitável. Então Villanueva ele consegue um assento no último voo para fugir para o asteroide. Mas no momento da partida, a sua paixão antiga surge, sem lugar. Não tem lugar para ela naquele voo. Ou vai ele ou vai ela. E ele vai ceder esse assento. É um gesto heróico. Ou, como sugerem outros passageiros, medo do desconhecido do asteroide.
preferindo a quase certeza da destruição na Terra. Então, um conto que questiona o heroísmo, a apatia e a psicologia humana diante do inevitável. Pega esse conto, vira e revira ele, joga pro Brasil atual e vê se a gente não tem pessoas fugindo para asteroides ao invés de enfrentar a realidade. Dá para fazer esse paralelo. O conto Uma Invasão se passa em Buenos Aires, certo dia, num café movimentado, dois subcomissários, o Júlio Bruno e o Horácio Rusa Camba, eles remoem a inveja. Enquanto os colegas são promovidos, eles, presos na burocracia, eles trocam farpas sobre casos passados. Então Bruno acusa Russo de prender inocentes e Russo retruca, lembrando o fracasso de Bruno em um caso de desaparecimento. Mas o Bruno, de repente, ele solta uma bomba. Ele viu a garota do caso Cerro Catedral viva no metrô. E o Russo duvida. Então a discussão esquenta e a rivalidade entre ambos é bem palpável. Então, perturbado, o Russo, ele deixa o café. E em uma banca de jornal, ele nota um homem alto e magro. Minutos depois, o mesmo homem, só que na direção oposta. Uma coincidência estranha. É uma faísca. E então vai existir no conto um salto mortal. Por quê? O território nacional ele está sendo invadido. Não por exércitos, mas por homens e mulheres artificiais. É isso mesmo. No início, essas pessoas artificiais eram dublês, mas agora eles são modelos originais, indetectáveis a não ser por interrogatório. Você não consegue perceber quando a pessoa é artificial e quando não é. Então, a mediocridade da polícia, que antes era risível, agora enfrenta um absurdo. O Russo e o Bruno juntos, eles levam a insólita preocupação aos seus superiores. Após a incredulidade inicial, a comissão sugere a solução: matar todos eles. Então, em segredo, claro, para proteger a corporação. A missão é dada e o Bruno e o Russo, cada um com 20 agentes. Qual que é o resultado? É ótimo. A carnificina silenciosa lhes rende a tão sonhada promoção. Então, o país não soube. O país não soube de nada. E um cabo, com uma ironia amarga, comenta: a República progrediu como nunca, justamente nos anos em que os homens artificiais nos visitaram. Quem que é esses homens artificiais? Será que são os nossos opositores? E a solução seria matar todos? É para se pensar. É um conto sobre burocracia, sobre mediocridade, sobre a desumanização da violência e a ironia de um progresso construído sobre o absurdo e o secreto. Se a justiça não é clara, não há justiça. Essa é que é a verdade. Nos Alpes, em Punta Blanca, um especialista em cafés, café, ó que beleza, se torna amigos do dono do único café. Um dia, a conversa gira em torno de um esquiador que, em vez de seguir para o vilarejo, ele desce por uma encosta perigosa que leva a um lago profundo. Então assim começa o conto O Rosto de uma Mulher. Então Joaquim, apesar do aviso dos pais, ele sente atração pelo desconhecido. E ele se aventura e desaparece e é dado como morto. Mas o Joaquim, ele retorna e ele conta uma história que é inacreditável. A descida vertiginosa o levou para uma planície e, surpreendentemente, a uma cidade desconhecida. Capturado, ele é levado de forma brutal e ele é aprisionado. Na prisão, a sua carcereira, uma policial chamada Brunilda, inicialmente rigorosa, revela-se uma pessoa até um tanto justa. Então, apesar da barreira da língua, uma amizade surge entre eles e evolui para o amor. Então, a Brunilda, arriscando tudo, ela planeja a fuga do Joaquim desse lugar e ele vai voltar a Punta Blanca exausto. O reencontro com o pai é de imensa alegria, mas a felicidade vai durar muito pouco. O rosto de Brunilda vai persegui-lo. Ela vira para ele uma obsessão. E ele não consegue viver sem ela. Então, movido por esse amor avassalador, o Joaquim ele calça os esquis novamente, ele se lança pela mesma encosta perigosa em busca da mulher que ele ama e para um destino incerto. Então a busca pelo desconhecido, o amor que transcende barreiras, a quebra da rotina e o poder avassalador da memória e do desejo são os temas desse conto. Toda vez que eu falo de controle de desejo, controle da vontade, eu repito a minha famosa frase, porque eu falo essa frase para todo mundo. Uma pessoa que não controla seus desejos e suas vontades não controla a sua vida. Já no conto O Hospital do Reino, no reino distante, Sua Majestade, o rei, ele institui uma lei hospitalar. Alter Alta,
os profissionais de saúde que atenderam o paciente deveriam, eles mesmos, contrair as mesmas doenças. Que loucura. Só que havia uma condição. Se o atendimento fosse eficaz e caridoso, os males se manifestariam de forma benigna. Se o atendimento fosse ineficaz e desatento, as doenças se tornariam agressivas, severas, com grande sofrimento. Essa é uma história genial sobre responsabilidades e empatia radical. Então, imagina a dedicação. Não é só cumprir uma tarefa, é cuidar do outro como se cuidasse de si mesmo. As consequências são diretas, imediatas e proporcionais. Já pensou se essa lei é instituída no Brasil? Metade dos profissionais de saúde morreria. Então, é uma crítica ou uma proposta de justiça onde as consequências são sentidas diretamente por quem as causa. Então, o sistema onde se recompensa e a punição são intrínsecas ao próprio ato de cuidar. Então, esse conto nos faz refletir sobre a responsabilidade, sobre a empatia, sobre as consequências diretas, sobre sistema de justiça e meritocracia. Sabe por que o transporte público é ruim? Porque o político não usa. Sabe por que o SUS é ruim? Porque o político não usa. Sabe por que a escola pública é ruim? Porque o político não coloca os filhos naquelas escolas. Imagina se o político fosse obrigado a usar o transporte público igual ao povo, se ele fosse obrigado a usar o SUS igual ao povo e se ele fosse obrigado a colocar os filhos em escola pública igual ao povo. Mas não. Eles têm jatos particulares, aviões, carros importados. O hospital é o melhor que tem, né? Todo mundo vai pro Sírio-Libanês e as escolas são escolas particulares de fora do Brasil. Agora, se eles sentissem na pele o que o povo sente, talvez fosse diferente. Esse conto também faz refletir sobre isso. No conto A Sociedade do Gabão, em meados do século XVII, uma sociedade em Gabão atingiu um nível de refinamento tão extremo que ninguém mais queria ser médico ou enfermeiro. Qual que foi a solução? Eles começaram a treinar mandris. Eles já faziam de tudo na casa. Eles cozinhavam, lavavam e, por que não na medicina? Você sabe, né? Mandril é um tipo de macaco, né? Então, a experiência falhou. O conto atribui o erro a um defeito estranho entre os homens: a incapacidade de manter a atenção. Uma ironia humana é jogada nos mandris. Então, com o fracasso, os humanos retomam as funções, mas os mandris desprezados nunca mais foram os mesmos. Então, a agressividade na espécie, segundo o conto, nunca diminuiu. É um conto com sátira social, crítica à desvalorização do trabalho, ironia, inversão de papéis, as consequências da rejeição e a complexa relação entre humanos e animais. No conto Vai e Vem Frenético, o narrador, avesso a histórias açucaradas de infância, ele se rende para responder a duas perguntas: qual sua primeira lembrança e por que ele escreve histórias fantásticas? Então ele nos leva à praça, a praça de hamacas, um lugar de balanços, de trapézios. O cuidado, um homem sortudo, sorridente e protetor, ele observa as crianças. Então o narrador, com 4 ou 5 anos, e sua amiga Baby, eles estão em um balanço de gangorra. Tá vendo? Esse senhor, ele tá lá na praça, lembrando do passado dele. Então tem uma garota mais velha no balanço. Ela fica frustrada, começa a balançar freneticamente e o movimento é tão intenso que o mundo ao redor some. Quando o balanço para, a luz sumiu. É como o anoitecer. Então 2 indivíduos mal encarados se aproximam. Apavorados, eles são salvos pelo cuidador surdo que está na praça. Então ele afasta a garota e com uma mão firme ele reinicia o balanço frenético. Quando eles param novamente, a luz do dia retorna e os homens desaparecem. Essa é a primeira lembrança desse escritor, que obviamente pode ser o Adolfo Bioy Casares. E a origem da sua escrita fantástica. Aquele momento para ele foi fantástico. Então a praça como um limiar, o balanço como portal, o cuidador como protetor de outra dimensão. Foi um sonho? Foi uma realidade alterada? A dúvida permanece e a magia do inexplicável floresce. Existem coisas na nossa mente que parece ter acontecido e acontecido de forma fantástica. Então talvez aí esteja toda a inspiração do Adolfo Bioy Casares. Então nós temos aqui nesse conto uma demonstração dos temas recorrentes da obra do Adolfo Bioy Casares, que é então o realismo mágico, a memória formativa, o limiar entre o real e o fantástico, temporalidade alterada e a origem da criatividade. O conto Um Tigre e Seu Domador, a narradora cresceu em um circo. Ela é filha de artistas e casada com Gustavo, um domador de feras. Mas o seu maior talento não se mostra no picadeiro. Ela consegue ler a mente. Um dom, uma maldição. Ler a mente dos outros pode ser uma maldição, né? Então, ela era apenas uma dançarina e ela não arriscava a vida como os outros artistas do circo. A vida no circo seguia seu curso normal.
Até que o Gustave, marido dela, trouxe uma nova fera para o circo. Era um tigre majestoso, imenso. E diziam que Gustave se comunicava com os animais como se fosse gente. Então, a primeira apresentação do Gustave com o novo tigre foi diferente. A sua esposa, com aquele estranho dom, ela começou a ouvir o pensamento das pessoas, mas só que algo era novo para ela. Estava acontecendo algo ali mais intenso. Quando ela se aproximou da jaula, uma voz ressoou na cabeça dela. Mas ela não conhecia essa voz, porque essa era a voz do tigre. Ela estava lendo os pensamentos do tigre. E o mais perturbador, ela não ouvia rugidos de fúria nem impulsos selvagens. Ela ouvia a fera dando ordens. Então o marido dela não estava domando o tigre. Ele estava obedecendo o tigre. Onde que está o poder? Quem controla quem? Então no circo sempre se acreditou que o domador detinha as rédeas. Mas e se a verdadeira força estiver onde menos se espera? E se a comunicação mais profunda, aquela que desafia a razão, for a chave para um controle que transcende a lógica? Então, o dom que a narradora tanto temia e escondia revelou uma verdade que invertia tudo o que eles sabiam. Então, uma conexão entre homem e fera tão profunda, tão simbólica, que os pensamentos de um se tornavam os comandos para o outro. No fim do conto, a gente se questiona quem é o verdadeiro dominador. Quem é a fera? Um conto interessante, muito interessante. Um dos melhores aqui do livro. Já no conto Meu Sócio, o narrador ele se envolve em um negócio obscuro com Rattigan, que é um homem carismático, pouco sério, mas ele é esperto em negócios milionários. E um desses negócios milionários é a importação de carros, que tem lucros altíssimos, mas só que é um pouco ilegal, né? E o Rattigan convence o narrador a investir mais para um suborno. Então ele pega o dinheiro e ele desaparece. Enganado, o narrador descobre que ele é um grande canalha que sempre some por uma misteriosa gruta. Mas a gruta não era nada além da própria cama de Rattigan. Ó, fantástico aí. Então, determinado, o narrador o encontra na cama. Rattigan grita e, de forma inexplicável, afunda na cama e desaparece completamente. A cama vazia. O sumiço foi real, ele desapareceu naquela cama. O conto tem como tema aparência versus realidade, fraude e ilusão, impunidade, o absurdo e o fantástico e a inocência enganada. Já no conto A República dos Macacos, um entusiasta de animais lendo sobre o Dr. Johnson, um constitucionalista que viveu entre macacos na África. Macacos que, lendo jornal e vendo TV, desenvolveram aptidões quase humanas. Olha que coisa, lendo jornal e vendo TV. Esses macacos haviam estabelecido uma república com 3 poderes, abertos a novas ideias, contra o autoritarismo e a violência. E o Johnson confirma tudo. É engraçado, né? Os macacos fizeram uma república com 3 poderes. A pergunta: por que um constitucionalista foi para lá, no meio desses macacos? Os macacos o chamaram para um diagnóstico. Porque, mesmo com instituições tão bem planejadas, cópia das instituições humanas, eles caíram em decadência e miséria. Após 1 ano e meio, Johnson desvendou o enigma. Ele teve que fugir no meio da noite para não ser morto. E o narrador lembra: mas eles são contra a violência. Sabe esse povo que prega que é contra a violência, mas ao mesmo tempo quer fuzilar os outros? É mais ou menos assim, né? Então o Johnson responde: são, de modo geral, mas... Peraí que me perdi. Então o Johnson responde: eles são contra a violência. Só que, de modo geral, eles são. Mas veja como eles se aborrecem quando lhe disse que tinham fracassado porque eram macacos. Então, é a típica pessoa que ela é contra a violência dos dela. Dos outros, o pau pode comer à vontade, né? Sempre assim. Então, novamente, nós temos nesse conto uma sátira social e também uma parábola da natureza humana. Temos aqui hipocrisia, aversão à autocrítica e a fragilidade das instituições humanas. Por que não deu certo os macacos? Não dá certo nem com a gente, nem com a gente. O que mais existe hoje é político hipócrita, pessoas no geral hipócrita, e eles têm aversão à autocrítica, eles não param e analisam onde que eles estão errando, não, eles acham que sempre é o outro que erra e nunca eles. E a fragilidade das instituições humanas. Prega-se muito que as instituições, elas são infalíveis, e elas não são, porque elas são feitas por humanos. Um amor tão avassalador que te faz vender tudo que você tem, muda de vida por completo, e mesmo assim ainda não é suficiente. No conto Escravo do Amor, conhecemos um homem cuja
cuja paixão por Aurora vai consumir ele completamente. Ele se muda para casa dela, ele aceita a presença de um rival, que chama Paul, e ele se entrega completamente. Ele aceita tudo por essa mulher. Mas então a Aurora some. Ela desaparece sem deixar rastros. O protagonista, dilacerado pela tristeza, ele se recusa a aceitar que ela tenha morrido. Então ele permanece na casa, ignorando o desprezo dos parentes, vivendo na esperança irracional do retorno dessa mulher. Então os dias se arrastam, ele se isola no quarto, encarando seu próprio reflexo. E é nesse espelho que o impossível, ou o fantástico, vai acontecer. A imagem de Aurora vai surgir, convidando para um reino além do vidro. Alice através do espelho, mais ou menos assim. Então não basta querer, é preciso provar. Então, assustado, ele hesita, mas a voz risonha e desagradável de Paul aparece, incentivando a cruzar a fronteira. O espelho cede. Então o que espera ele do outro lado? Uma reunião com seu amor? Uma descida final à loucura? Escravo do Amor é um conto sobre a negação e a tênue linha entre a realidade e a ilusão. E se a realidade em que você vive não fosse fixa? E se um simples apartamento pudesse brincar com sua mente, transformando-se a cada olhar? No conto Um Apartamento Como Qualquer Outro, a gente vai conhecer o Martelli. Ele é um funcionário novato de uma seguradora. Então a sua primeira tarefa, contar os cômodos de um apartamento. Simples, certo? Ele vai lá, conta. 5 cômodos. Mas a burocracia desconfiada da seguradora envia um segundo funcionário, que vai contar 6. Uma advertência para Martelli, né? Porque ele foi lá e contou 5, como que o outro vai lá e conta 6? Então, confiante em sua precisão, ele vai voltar lá no apartamento e agora ele conta 7. E essa vergonha vai o consumir. Então, esse apartamento é uma entidade hostil, conspirando contra ele. Então, em um único ato de desespero, ele retorna. Primeiro, ele conta 5 novamente. Depois 4. E então, para seu temor, 8. O apartamento vai se tornando um labirinto. Portas levando a mais portas, sem saída. Martelli está preso em uma realidade mutável, que é uma metáfora para a paranoia e a pressão que vai levar ele à beira do abismo. Então esse conto é um pesadelo arquitetônico que questiona a própria natureza da percepção. Eu não conheço, né, mas tem um livro muito famoso que saiu aí por esses tempos, que é o Casa de Folhas, que parece que mexe com essa questão de cômodos de uma casa também, né? Lembrando que esse compilado aqui é de 97. Às vezes, as melhores intenções ou as mais convenientes, elas podem levar aos seus maiores arrependimentos. Então, no conto Um Bom Partido, o Lorenzo, que é um jovem com um problema de audição e um entusiasmo peculiar pela vida, ele é pressionado pelo pai a se casar. O objetivo é manter o prestígio da família. Então, casamento por interesse. Então, o Lourenço, apesar de ter tido um romance com a empregada, que chama Paula, ele decide que Dominga é a escolha ideal. A Dominga não é bonita, nem é inteligente, mas vai ser uma esposa invejada por todos, porque ela é rica. Assim ele se casa, buscando o status e a aprovação do pai acima de tudo. Só que a felicidade prometida não vem. A vida ao lado de Dominga é maçante. E então o destino, sempre com sua cruel ironia, vai bater a porta. O dono de uma prestigiada fazenda morre e adivinha quem é a sua única herdeira? Ninguém menos que Paula, a empregada que o Lorenzo descartou. Então aquele que ele julgava abaixo das suas expectativas se torna, ironicamente, o bom partido que ele tanto buscava. É uma lição amarga sobre o custo de priorizar as aparências e as armadilhas do arrependimento. O que acontece quando a genialidade se encontra com a velhice? E talvez com a loucura. No conto O Novo Rodine, conhecemos Jacinto, um ex-ilusionista famoso por escapar de qualquer amarra. O seu irmão, o narrador, o interna em um hotel, mas Jacinto está inquieto demais. Então, ele muda de quarto e ele evita voltar para o quarto que ele estava. O seu irmão atribui a mania à idade dele, até que Jacinto revela com a maior naturalidade o motivo da sua inquietação. Havia um leão em seu quarto. O psiquiatra então revela: um funcionário ouviu um rugido e as feras de Jacinto são, de fato, um ataque de um leão. Mas como que ele escapou? O psiquiatra está perplexo. O narrador tem a resposta na ponta da língua com um sorriso enigmático. Ele é o novo Rodine. Seria a loucura de Jacinto um disfarce para a habilidade sobrenatural? Ou uma lendária capacidade de escape se manifestou em um delírio que se tornou real? Então esse conto nos faz questionar os limites da mente e da realidade e a persistência do dom,
mesmo em face do inexplicável. E se você recebesse um parente que nunca esteve na sua casa, mas o conhecesse como a palma da sua mão? Então, no Contra a Estrada, um estancieiro orgulhoso ele planeja mostrar ao primo, Juan Pedro, as maravilhas da sua propriedade em Pardo, na Argentina. Então, é um típico tour do proprietário. Sabe quando você chega na casa de alguém e fala assim, vem cá conhecer minha casa? Então, é mais ou menos isso que ele vai fazer. Mas, para sua estupefação, o Juan Pedro começa a antecipar e a descrever com detalhes impressionantes cada cômodo daquela casa, cada canto daquela cidade, cada lugar onde eles iam fazer compra. Como que ele sabe? Como que ele tem tanto conhecimento de um lugar que ele nunca visitou? Então, o Juan Pedro responde que tudo veio num sonho. Ele fala que conheceu todo aquele lugar num sonho, em detalhes. Ele diz ter sonhado que ele passou 10 anos trabalhando na estância do primo. A estadia é uma pequena... O conto A Estadia é uma pequena joia do realismo mágico. Então, que nos convida a questionar a natureza do tempo, a experiência e os misteriosos caminhos do conhecimento. Eu não sei se eu falei o nome desse conto, né? Esse conto chama A Estadia. Uma Magia Modesta, que é o conto que dá nome a essa coletânea, conta a história de 2 irmãos e um apartamento. De um lado, o narrador, que é um pilar da moralidade. Do outro, Pedro, um boêmio que se autodenomina mago. Então as suas diferenças são gritantes, mas a convivência, surpreendentemente, funciona. Até que o Pedro cruza uma linha moral invisível. Pedro traz para casa uma cabrita branca. O narrador chocado, ele exige um limite na relação com os animais. Só que o Pedro insiste que aquela cabra não é um animal, é uma senhorita feita e direita. Olha que loucura. Então, determinado a salvar a moral do irmão, o narrador ele invade o quarto de Pedro. E o que ele vê? Pedro abraçado uma jovem cujas feições lembravam assustadoramente as de uma cabra. Então Pedro, vitorioso, pergunta se ele ainda tem algo a repreender. Então, uma magia modesta nos faz questionar a linha tênue entre percepção e realidade, entre loucura e magia, e como a crença ou a ausência dela pode transformar o mundo ao nosso redor. Em meio à fúria do oceano, a linha entre a vida e a morte pode nos levar a atos impensáveis. No conto Tripulantes, o navio Graupus 2, naufraga e os sobreviventes se amontoam em um bote. Entre eles, Arthur, um homem de força e caráter, mas também de um instinto de sobrevivência egoísta, que ele fica sussurrando, né? Meus amigos ou eu, meus amigos ou eu. É ele, porque ele é egoísta. Então, aliança, traição, 1 a 1, ele joga seus companheiros no mar. Arturo é o único a chegar à costa de um país desconhecido. Ele sobreviveu, mas a que custo? E então o pesadelo começa. Ele encontra um sósia de Pujol que quase o atropela. O mendigo igual ao Bobalini, que vai evitá-lo. E em seu hotel ele vê um homem idêntico a Estilarte. Todos esses nomes é de pessoas que estavam no bote com ele. Então Arturo jura que ele não se arrepende, mas a culpa ou algo mais sinistro começa a persegui-lo. No dia seguinte ele é atropelado. E no seu último suspiro, ele vê a face do Raimundo Gomes oferecendo ajuda e um guardião libertando outros sósias de seus antigos tripulantes. Seria karma? É o purgatório? Ou a própria culpa se materializando em sua mente agonizante? Tripulantes é um mergulho sombrio na natureza humana, no egoísmo e na inevitabilidade das consequências. Qual que é o preço da vida eterna? No conto Uma Competição, o narrador obcecado pela longevidade visita o Eufêmio, um homem que completou 104 anos. O segredo, ele acredita estar na biblioteca do Eufêmio. Então o Eufêmio oferece a biblioteca à venda. Fala, se você acha que o segredo está aqui, eu estiver na biblioteca. O segredo e ele revela que realmente o segredo está nessa biblioteca. O segredo da longevidade está em um dos volumes. Só que o Eufêmio não vai falar para ele em qual volume que está o segredo. Então o narrador gasta a sua fortuna, mas o que ele encontra não é uma fórmula mágica, e sim uma montanha de textos densos, de filosofia, de literatura, e o terror o domina. O desespero vai bater na porta. Ele está lendo aqueles volumes e ele não acha qual que é o segredo da longevidade. E o Eufêmio viajou. O narrador está sozinho naquela biblioteca, soterrado por conhecimento. E assim começa a sua grande competição. Quem chegará primeiro? A revelação do segredo ou a sua própria morte? Então, Uma Competição é uma história irônica sobre o custo da sabedoria, a ilusão de atalhos
e a corrida implacável contra o tempo. Na solidão da doença, o que nos resta para alimentar a autoestima? No conto A Estima dos Outros, o narrador doente e solitário passa os dias cochilando e as noites em claro na frente da televisão. É nas madrugadas que ele encontra consolo. O único programa disponível é um filme de ação, estrelado por um herói que se parece com ele aos 30 anos. A parte mais fascinante é que as pessoas começam a visitá-lo e o admiram por suas aventuras e proezas, que, claro, são a do herói do filme. Ele confessa com um sorriso que a comparação o lisonjeia. Seria uma ilusão? Um engano? Ou uma necessidade humana de ser valorizado, mesmo que a validação venha de uma realidade emprestada. Então, A Estima dos Outros é uma reflexão perspicaz sobre a solidão, a projeção da identidade e a busca por reconhecimento, mesmo que seja através da tela. No conto O Outro Ponto de Vista, o narrador ele sonha que ele entre em um cinema onde os espectadores não são meros humanos, só que deuses. São deuses que estão ali. E ele se vê projetado na tela como um personagem. E de repente, uma revelação. Ele entende porque um Deus bom... Ele não entende, na verdade, né? Por que um Deus bom permitia tanto sofrimento. E olhando aquele cinema, ele vai começar a entender. É que os seres humanos, eles não são reais. São apenas entretenimentos. Personagens de um filme para os deuses. Uma peça de divertimento para as divindades. A existência, as alegrias, as tragédias são apenas um roteiro que diverte essas entidades superiores. É uma visão cínica, talvez, ou um convite para questionarmos nossa própria relevância no universo. Afinal, se nós somos apenas personagens, o que realmente importa? Esse conto em si me abriu um leque de pensamentos, né? Primeiro abriu a questão do filme Fúria de Titãs, que nesse filme um dos personagens vai dizer, acho que é Zeus que fala, que eles só existem graças à prece dos humanos. Se os humanos não acreditarem mais neles, eles desaparecem. Outra coisa também que me fez pensar, além desse conto, é em um filme excelente que eu gosto muito, chamado O Show de Truman, onde ele fica durante quase 40 anos no estúdio. Ele é um personagem, a gente tá assistindo toda a vida daquele cara, até que ele vai descobrir que ele tá sendo gravado o tempo todo. E a terceira coisa que me fez pensar é num programa tenebroso da televisão brasileira, chamado Big Brother Brasil. A pessoa fica ali assistindo alienada, né? Aquelas pessoas ali. Então esse conto abriu um leque na minha cabeça. No conto Amor e Ódio, o protagonista, um advogado, ele vence uma causa importante contra os irmãos Milan, deixando eles em apuros. Anos depois, um reencontro inusitado no tênis se transforma em uma amizade surpreendente. Ingênuo, ele confia a sua casa e seu leal cão, Dom Thomas, aos Milan, antes de partir para a Europa. O que poderia levar um cão a um grande sacrifício? Dom Thomas, mais que um animal, é o único verdadeiro amigo, e o seu último alento desvenda uma traição brutal. A lealdade mais pura vem da onde menos se espera, e a casa em chamas sela o destino trágico da confiança do protagonista. Então, vai acontecer uma tragédia, esse cão é fiel e precisa ler o conto. No conto Um Amigo Insólito, um jovem desempregado, sem nada a perder, aceita o bizarro trabalho de zelador em um famoso casarão mal-assombrado, conhecido como Palácio das Águias. Então, para espantar curiosos, ele planeja se disfarçar de fantasma, mas em um dia crucial, ele se depara com um casal de compradores e um fantasma de verdade. Assim nasce uma aliança improvável. Ambos têm o mesmo interesse, manter o palácio desocupado. E aí surge então uma amizade inusitada, provando que até mesmo no além, a companhia pode surgir onde menos se espera. Então nesse conto, o zelador e o fantasma vão fazer uma parceria para esse casarão não ser vendido. No conto Modos de Ser, o narrador enfrenta uma série de infortúnios atribuindo a culpa a um inimigo misterioso. Um indivíduo cetrino, magro e rancoroso. Em um estado de semiconsciência, ele vai decidir confrontá-lo. Mas o que ele encontra ao se olhar no espelho é a mais perturbadora das revelações. Vocês conseguem imaginar qual? O inimigo era ele mesmo. Então, uma projeção de suas próprias características indesejadas, uma parte sombria da sua identidade que ele se recusa a reconhecer. Então, nossos maiores adversários muitas vezes somos nós mesmos. E o espelho pode ser a ferramenta mais implacável do autoconhecimento. No conto O Bom em Demasia é Ruim, nos apresenta um restaurante de sucesso com uma comida tão deliciosa que os clientes não conseguem parar de comer. A comida boa em excesso vai levar ele à ruína. Os clientes fiéis, de tanto comer, eles envelhecem
e adoecem, afastando a nova clientela que associa a comida à má saúde. É uma sátira perspicaz sobre como até mesmo o excesso de algo pode ter consequências desastrosas. Afinal, nem tudo que é bom faz bem. Então, já no conto O Caso dos Velhinhos Voadores, um deputado nota um padrão alarmante. Idosos em estado deplorável viajando constantemente de avião. A suspeita inicial é tráfico de órgãos. Mas só que a verdade é bem diferente e ainda mais irônica. Eles são escritores idosos e muito premiados. A fama e os prêmios se tornam um fardo exaustivo, com um ciclo vicioso que os impede de viver e criar. É uma crítica mordaz ao meio literário, onde a glória excessiva sufoca novas vozes e a inércia cultural impera. O conto nos faz questionar: o reconhecimento é sempre uma benção ou pode ser uma maldição disfarçada? Lendo este conto, eu me lembrei de uma entrevista do João Ubaldo Ribeiro no programa Roda Viva, onde ele fala que a fama atrapalha o processo atrapalhava, que ele já morreu. O processo criativo dele, porque ele tinha que viajar tanto, dar tantas palestras que não sobrava tempo para ele poder escrever. Uma outra pessoa que também faz um comentário sobre isso, e também é uma escritora que já morreu, era... como é que ela chamava mesmo? Alia Luft. Ela também falava que esse excesso de palestras, isso tirava o tempo que ela tinha para poder ficar em casa escrevendo. Então o autor tem que estar em muitos lugares e ele acaba não conseguindo escrever. No conto Estados de Espírito, 4 amigos vão a um baile de máscara. O Tavis vai vestido de Pierrot, a Anitta de Colombina, Condumer vai de Alerquim, esse Condumer é manco, e o Mocenigo vai de polichinelo. Então a alegria ela se desfaz depois do baile. E Mocenigo sozinho, ele testemunha seu amigo Arlequim entrar no banheiro feminino. Pouco depois, Tavis e Anitta são encontrados mortos. O Mocenigo suspeita, mas não consegue acreditar na maldade do seu amigo. Mas a negação se desfaz na quarta-feira de cinzas. A figura do Alerquim manco, antes um amigo, torna-se a encarnação do mal que o persegue. É uma história que explora a inocência perdida, a desilusão e a persistência implacável da maldade. No conto Um Sonho em 5 Etapas, uma viagem de carro de Avellaneda a Mar del Plata acompanha o som sutil Emérito. Emérito é o nome do tio, viu? Mas a monotonia da estrada é quebrada por sonhos vívidos e recorrentes com a mulher misteriosa. A cada noite, a interação se intensifica e ele sente que a conquistou em seu mundo onírico, até que o tio Emérito aparece no sonho. A última etapa da viagem, o sonho vira um pesadelo. O tio Emérito foge com a mulher de seus sonhos, a linha entre o que é imaginado e o que é real se dissolve, deixando o narrador com a incerteza e apenas uma nota de 50 pesos no bolso. O que é sonho e o que é realidade? Em vários contos essa pergunta que é frequente. A mente humana ela é um palco onde as fronteiras elas podem se tornar assustadoramente tênues. No conto A Culpa, em uma noite que começa como qualquer outra, 4 amigos, o narrador, Ricardo, Luiz e Jacinto, eles jantam tranquilamente em Buenos Aires, com a vista em comum de folhagem de jacarandá que se estende até o cemitério de Racoleta. Mas a impaciência do narrador, cansado de esperar por um táxi, vai levar a uma decisão curiosa: explorar o arvoredo que eles viram no restaurante. Então, ao invés de ficar esperando o táxi que nunca chega, ele vai dar uma caminhada por aquelas árvores em meio ao cemitério. E essa simples caminhada vai se transformar em um mergulho no desconhecido. A mata é mais densa do que ele imaginava, e de repente passos apressados e um grito arrepiante vai atormentar ele. A pessoa grita, né? Essa voz surge no meio do matagal dizendo: aí vai um! Então, fora do bosque, sobre a luz de um poste, a porta do cemitério vai se revelar. E lá, sentado nos degraus, homens com macacões de mecânico. Assim que o veem, eles o amarram para dentro, eles o levam e o amarram dentro do cemitério, e em uma cena de horror indescritível, eles vão forçá-lo para dentro de um caixão. Um segundo grito no bosque ecoa. Aí vão vários. Um dos homens faz uma proposta macabra: liberdade em troca de ajuda. Em desespero, o narrador aceita. Ele cambaleia para fora do caixão, seguindo seus captores que, com a ajuda de um cúmplice, luta e domina o grupo de pessoas. No caos, o narrador consegue fugir. No dia seguinte, ele acorda em sua cama, sem memória, e não se lembra de nada como ele chegou ali. A memória dele parece que foi apagada.
e ele tenta se convencer de que foi um pesadelo, mas então ele pega o jornal. A nota de falecimento do Ricardo. Pouco depois, os obituários do Luiz e do Jacinto. Ele morreu. Chocado, ele não consegue encarar a namorada. O que aconteceu, né? Por que só ele se salvou? E uma terrível convicção vai assombrá-lo. Ele participou do assassinato dos 3 amigos. A história não nos dá todas as respostas. Ele realmente participou ativamente do assassinato dos amigos? Como? A sua fuga contribuiu para o destino dos amigos? A ambiguidade é que torna essa culpa tão esmagadora. É a mente humana, diante do terror, um fardo psicológico insuportável, mesmo sem provas concretas. No último conto dessa coletânea, intitulado O Amigo da Água, nós vamos conhecer o Sr. Algarotti. Sua vida era uma rotina desanimadora, entre pianos que ninguém comprava, solidão, refeições tristes, noites em um quarto sem janelas. Mas essa rotina peculiar vai fazer ele notar algo que a maioria ignoraria: os murmúrios da água caindo da torneira do lavatório. E então, o impossível vai acontecer. A água começa a falar com ele. Ela expressa gratidão por ter ouvido e promete conselhos. Então, com a orientação da água, a vida do Sr. Algarotti vira de cabeça para baixo. Ele realiza desejos improváveis e ele acumula uma fortuna. A água, sua amiga e protetora, era a chave da sua sorte. Mas a sorte, como tudo, tinha uma condição. Em uma festa, o Sr. Algarotti se apaixona por uma mulher. A água vai alertá-lo, com uma voz cheia de ciúme. Ele teria que escolher, ou ficar com a mulher, ou ficar com a água. Ele decide se casar. E a água, em retaliação, se silencia. A partir desse momento, a sorte do Sr. Algarotti desaparece. Suas decisões se tornam catastróficas, ele perde tudo e a esposa o abandona. Arrasado, ele vai tentar restabelecer o contato com a sua antiga amiga. A água permanece em silêncio por um longo tempo, até que finalmente ela fala. Mas não para perdoá-lo, apenas para reafirmar seu ciúme e dizer que aquela seria a última vez que falaria com ele. Sem sua fonte de sorte, o Sr. Algarotti retorna à sua antiga rotina de solidão, na esperança vã de ouvir a água novamente. Então, O Amigo da Água é um conto moderno sobre a fragilidade da sorte, as consequências das nossas escolhas e como a gente pode perder aquilo que nos impulsiona ao sucesso se não compreendermos ou desrespeitamos as suas condições. Esse vídeo foi longo, mas ele foi necessário, porque eu queria comentar todos os contos que nós temos aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilha. Vou deixar também aí na descrição onde vocês podem encontrar o volume C desta obra. E os outros volumes também. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.